Fala, galerinha da física. Aqui quem está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. E hoje a gente está gravando mais um vídeo aí para a equipe Potato, a melhor equipe de aulas universitárias. Então, se você quiser saber como participar dessa equipe, que é sucesso na aprovação nos cursos de física básica, cálculo, programação, introdução à engenharia e muito mais, entre em contato aqui que a gente vai passar o número do meu amigo Marcelo Batata. Pessoal, hoje nós vamos iniciar o assunto que eu considero um dos mais relevantes e mais importantes do ponto de vista da física prática, certo? Já que a gente vai falar de uma variável de estado que praticamente rege o universo, que é a entropia. Também vamos falar de máquinas térmicas, ok? Tá. Tudo isso daqui está dentro do contexto da segunda lei da termodinâmica. E essa segunda lei da termodinâmica, ela tem diversas formulações diferentes. Inicialmente, o trabalho que levou a ela foi um trabalho fenomenológico, ou seja, você tinha ali os cientistas que estavam analisando dados sobre ciclos de máquinas térmicas, principalmente aquelas máquinas a vapor, e eles conseguiram chegar ali em resultados muito interessantes que posteriormente foram corroborados por teorias, inclusive teorias essa do ponto de vista matemático muito mais formais e belas. Tá? Então você tem essas duas diferenças de abordagem, uma que a gente chama de macroscópica fenomenológica, que já está dizendo, né? Ela foi analisada a partir do trabalho que tinha feito ali. A gente já disse várias vezes que as leis da termodinâmica elas foram feitas de maneira diferentes, tá? A primeira lei foi feita depois, a segunda lei foi feita primeiro e por aí vai. O próprio trabalho de Carnot que a gente vai falar ao fim da aula de hoje, ele foi construído cerca de 20 anos antes da segunda lei, que tem tudo a ver com o trabalho, ser descrita matematicamente. Tá? Então, vamos usar essa linha daqui. Embora a linha microscópica seja muito mais interessante e até mais simples de se ver, a gente vai partir simplesmente pela linha fenomenológica, que é o que pede essa disciplina. Tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer várias abordagens de definição da segunda lei, certo? E a gente vai usar aqui duas que eu considero principais. Tem a de Clausius, Rudolf Clausius, que foi a pessoa que cunhou o termo entropia, a gente vai ver. Mas o enunciado que eu acho mais interessante para a gente colocar inicialmente é o enunciado de Kevin Planck. Kelvin é aquele da temperatura, o Dr. Kelvin, o Sir, né? Cavaleiro, né? Kelvin, né, um grande cientista britânico, e o alemão Planck, né, o mesmo da formulação da teoria quântica, né, o início da teoria quântica. E ele fala o seguinte aqui, ó, é impossível, e note essa palavra daqui, ela vai ser muito utilizada. Tem uns paradoxos na física, no qual a gente paradoxo porque tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, é impossível, quando se usa impossível, expressões, um corpo massivo atingir a velocidade da luz, é um exemplo. Tá? Um corpo massivo ele pode se aproximar o quanto for, mas ele nunca atinge aquilo dali. Mas existem teorias que falam que um corpo massivo pode andar com velocidades acima da velocidade da luz. É estranho isso. Da mesma maneira, a gente não pode atingir a temperatura do zero absoluto, mas a gente pode atingir temperaturas mais baixas do que o zero absoluto. Eu não vou entrar em detalhes do que seriam isso aqui, né? São teorias anômalas, né? Que chegam nesses resultados, mas são resultados, né? Que são ali medidos e experimentados dentro de certa limitação. O da velocidade da luz, não, isso nunca foi medido, isso é teorizado, certo? E o fato da matemática permitir não quer dizer que o universo faça, mas se o universo faz, a matemática permite, tá? Então, o que é que ele diz aqui? É impossível construir um dispositivo que opere em um ciclo termodinâmico, e a palavra aqui, ó, ciclo, tá? Isso aqui é importante demais.
ciclo termodinâmico que converta todo o calor absorvido em trabalho sem rejeitar parte para um reservatório térmico. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: uma máquina térmica, como a gente vai ver, ela funciona recebendo calor de uma externo. Por exemplo, você pode ter ali dos antigos trens, você tinha o calor que era gerado na caldeira, tá? Ali do aquecimento da caldeira, o fogo, e esse calor daí, parte dele era convertido no trabalho do movimento dos pistões que faziam a locomotiva andar, e a outra parte desse calor era rejeitada, era jogada fora, tá? Jogada fora para um reservatório, que a gente vai ver, a gente chama de reservatório frio. É, então ele tinha lá uma eficiência, esse ciclo. Isso daí é importante notar que todo o calor gerado, ele nunca pode ser simplesmente utilizado como trabalho, e isso daí está relacionado com a entropia, como a gente vai ver, a gente vai ter um exercício aqui que a gente vai analisar a entropia do ciclo de calor, mais lá para frente um pouquinho, mas essa impossibilidade daí, ela resume a segunda lei da termodinâmica, tá? Então a gente vai ver esse aspecto daí, tá? Então o que Planck e, e Kelvin falam é relacionado com isso. Não existe máquina com eficiência 100%, tá? Não tem como ter uma máquina térmica com eficiência de 100%. Isso aí fica claro. Bom, aí o Clausius, que também ele tem um enunciado parecido com esse relacionado a máquinas térmicas, por isso que eu digo que tem vários enunciados, ele faz um enunciado para o que a gente chama de refrigerador. O que foi que ele percebeu nos trabalhos dele? Ele percebeu o seguinte: olha, não tem como o calor, certo? Aquela energia térmica, ela fluir de uma fonte que é fria, de um corpo que é frio, para um corpo quente espontaneamente. Para que isso ocorra, tem que haver é, a realização de um trabalho que faça isso. Então, ó, sem um trabalho, sem a realização, sem a realização de um trabalho externo, certo? Não tem como o calor fluir de uma fonte fria para uma fonte quente. Foi uma coisa que Clausius percebeu, e é o que a gente usa na ideia de refrigerador. Ali você tem a fonte quente, é o ambiente, que está mais alto do que a temperatura interna do refrigerador. O refrigerador, você tem ali aquela fonte fria, você tem que tirar calor daquela fonte fria, e para isso você usa ali aquela ideia de pressurizadores que tem no refrigerador, e a energia que faz com que esse calor flua contra o gradiente de temperatura, ele é feito ali na tomada pela energia elétrica, tá? Então, é aquilo que ocorre. Ele está dizendo aqui justamente isso, né, reforçando que não pode haver um refrigerador que opere espontaneamente. É necessário transferir calor contra. É necessário de energia para transferir calor contra o gradiente térmico. Foi basicamente o que a gente tinha dito, certo? E todas essas formulações aí, elas podem convergir para a ideia da formulação fenomenológica da entropia. O que, é que a entropia fornece para a gente? A entropia fornece para a gente um caminho, uma seta, uma direção de como os fenômenos eles devem ocorrer, tá? Então, a entropia faz isso e é deveras importante tanto para a questão aí do trabalho térmico, dessa questão, como também para aspectos mais fundamentais da física, como a própria ideia de tempo e de universo como um todo, tá? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela também pode ser formulada em termos da entropia, tá? Entropia que vai ser uma variável de estado aí, né, como a gente falou, proposta pelo Clausius, né, a gente vai chamar de S, e ela é definida de modo que o seguinte: a gente pode resumir a segunda lei da termodinâmica dessa maneira daqui, ó. A variação de entropia
no universo, e quando a gente fala do universo aqui, a gente está falando de um sistema. Ela nunca pode diminuir. O máximo que pode acontecer é ela ser igual a zero. E a gente vai ver por quê, tá? Se ΔS for maior do que zero, o processo é dito irreversível. Por exemplo, uma ideia de processo reversível, a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Esse processo é irreversível. Por quê? Quando atinge o equilíbrio térmico, você nunca vai ver, nunca, é impossível você ver o corpo que está ali à mesma temperatura agora, ele reduzir a sua temperatura e mandar calor de volta para o corpo inicialmente. Esse processo ele não ocorre, tá? Ele teria uma entropia negativa, ele teria uma entropia negativa e seria impossível. Para que ocorra um processo desse, a gente necessita de um trabalho externo atuando sobre ele. Então, ó, aqui do ponto de vista da entropia, a variação de entropia de um sistema ela é maior que zero, o processo é dito irreversível. Se for igual a zero, o processo é reversível. A gente está falando aqui dessa questão da entropia, mas a gente ainda vai chegar numa definição mais formal do que é entropia, certo? E claro que a gente está tratando aqui de sistema isolado, certo? Por que eu estou falando de sistema isolado? Porque se o sistema não for isolado, pode haver diminuição da entropia. E a gente vai ver, por exemplo, no processo ali de balanço de entropia numa máquina térmica, tem entes dessa máquina térmica, como, por exemplo, o reservatório de calor, que pode ser tanto o frio quanto o quente, a depender do problema que a gente estiver tratando, ele pode sim ter uma entropia negativa. Porém, o sistema inteiro, que a gente chama de universo, ele não tem uma entropia negativa. É, no mínimo, igual a zero. Tá? É, então, a entropia de um sistema, do universo aqui, né? A gente está tratando o sistema como um universo, ou total, né? Ela sempre aumenta. No máximo, ela permanece empatada, tá? Então, existe interpretação fenomenológica disso daí, que é o seguinte: são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Ó, e essa questão da direção. O calor sempre flui, e aí a gente fala naquela definição, a gente está falando de espontaneamente, certo? É, do corpo quente ou da parte quente do sistema para a parte fria, tá? A energia, ela sempre tende a se dissipar, ok? E a desordem total, ela nunca diminui espontaneamente. E aí vem uma primeira ideia do que vem a ser entropia, porque entropia ela está ligada a essa ideia de desordem, de caos. E aí você pode se perguntar assim, mas como é que a gente pode visualizar isso? Bom, tem diversas maneiras de a gente visualizar isso. E aí tem a abordagem do ponto de vista microscópico e matemático, que ela é muito mais precisa. Por quê? Por causa que ela define essa ideia de entropia, eu vou botar aqui, certo? Mas você não precisa levar em conta, entropia S, como aqui, ó, a constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano de ômega, onde ômega vem ser o número de microestados que estão relacionados ao sistema. Quando está falando de microestados, está falando justamente ali daquela capacidade de, por exemplo, um gás, de ele se ordenar num determinado volume, tá? Então, ele pode ter várias posições com várias velocidades, certo? E isso daí é um microestado dele ali relacionado. Aí ele pode mudar aquela configuração, são outros microestados. Então, essa multiplicidade são a capacidade de todos os microestados que ele pode atingir. Então, repare, se você aumenta o volume dessa entropia, você aumenta a capacidade de terem microestados ali que estão se relacionando. Se você aumenta a energia, você vai fazer com que aquele processo dali ele, o quê? Se torne mais caótico, as partículas vão ter mais velocidades. Então, elas vão atingir estados diferentes, elas vão ter colisões, perdas de energia, variações muito maiores. Então, é nesse sentido que a entropia pode ser relacionada com a ideia de desordem, tá? Você pode pensar um gás ali variando internamente dentro de um recipiente, certo? Mas voltando aqui a falar da nossa definição clássica, tá?
essa ideia da entropia, ela impõe uma restrição fundamental à conversão de energia, sendo impossível a criação de motores, como a gente havia dito, certo? De eficiência ideal, tá? Ou seja, 100% de eficiência. Isso não pode acontecer. Isso é contrário aqui às leis da termodinâmica, ok? No caso, a segunda lei. Então, se a gente for pensar na, na termodinâmica, a gente tem ali a primeira lei da termodinâmica, que fala o seguinte, olha, a gente tem conservação de energia, delta U é igual a calor menos trabalho. Está ali a termodinâmica, a primeira lei. Então, a primeira lei, a gente pode dizer o seguinte, olha, o máximo que você pode fazer é empatar, ou seja, se você empata, você tem ali 100% de eficiência. Aí vem a segunda lei da termodinâmica, que foi formulada antes da primeira, e diz o seguinte, olha, não, você está errado. A gente não pode ter eficiência 100%. Então você não pode nem sequer empatar, tá? Mas como foi que se chegou ali nos idos de 1941, certo? 1941 não, perdão. De 1841, a ideia de entropia. Um engenheiro e físico, né, ele também era físico, né, Rudolf Clausius, ele percebeu empiricamente. E como empiricamente? Na verdade, você tinha ali, fazia experimentos com a máquina térmica, né? Relacionava ali calor, temperatura, se fazia tabelas, era algo comum na época. E Clausius, que era uma pessoa muito crítica e tinha uma análise muito boa da conjuntura dali de tudo, ele percebeu que havia uma relação ali em sistemas cíclicos entre o calor e a temperatura. Ele percebeu que quando você dividia o calor pela temperatura, em cada estágio daquele do sistema cíclico, essa relação ela dava zero, a soma dela. Então ele pegava ali, media o calor que saía da fonte quente para a temperatura da fonte quente, o calor ali na máquina, que entrava na máquina, a sua temperatura, o mesmo para a fonte fria, e ele percebeu o quê? Que isso daí dava zero no sistema cíclico. Então, ele percebeu que isso daí seria uma espécie de variável de estado. A variável essa que ele atribuiu à letra S, certo? Ele atribuiu à letra S, essa variável de estado, e ele denotou o nome de entropia, certo? Então, foi aí que Clausius percebeu e ele criou essa definição, que é a definição que a gente conhece da entropia. Ele percebeu também que havia uma certa desordem maior ali no gás, a gente pode pensar o gás, até pela própria definição de gás, como caos, que quanto era maior essa entropia, maior era essa desordem, esse caos, ou seja, além daquele processo de temperatura, você dando energia, aquele caos aumentava e a entropia vinha a aumentar. Então, se a gente vai perceber com o tempo que as duas definições, tanto a microscópica, que foi ali trabalhada por Gibbs e Helmut, e essa macroscópica aí produzida por Clausius, que a gente acaba convergindo na mesma ideia. Eu acho que uma das grandes realizações humanas é essa ideia de entropia aqui, tá? Certo? Mas aí vem o seguinte, olha só, a gente viu a ideia de Clausius, viu como ele trabalhou aquilo dali, a gente sabe que a entropia é a variação de caos de um determinado sistema, a gente sabe que num sistema fechado, a entropia, a desordem tende a aumentar, certo? E, bom, aí ele percebia também que a entropia, ela era aditiva, a gente está vendo aqui que era dada pela soma de um sistema, certo? Tudo isso daí pode ser corroborado pela ideia ali de número de microestados, a gente chega nos mesmos resultados, sem problema nenhum, tá? E aí veio esses estudiosos, né, e eles começaram a trabalhar isso daí, ó. Você tem ali um sistema, por exemplo, que sofre uma transformação a volume constante. A ideia de um primeiro exemplo ali. Tem um gás, ele sofre uma transformação constante, e em um determinado texto, trecho, você relaciona ali temperatura, a energia interna com a variação de entropia, tá? E aí você pode criar uma variável da seguinte maneira aqui, ó.
você pode dizer que o ds, a gente está falando aqui da derivada simples, ele pode se relacionar, certo? Com aqui a gente está fazendo essa abordagem para chegar no resultado, mas vocês podem ficar de cabeça tranquila que vocês não precisam nem decorar e nem saber basicamente isso daqui, essa matemática toda nesse processo. Mas aqui seria uma variável, uma derivada parcial da entropia pela energia, certo? A volume constante, número de partículas constantes, vezes a variação de energia, tá? Em outras palavras, essa variação de entropia e de energia tem um resultado natural que ele ocorre, que já tinha sido encontrado anteriormente. Só que a gente não entra nessa dedução daqui, propriamente dita, porque não faz o sentido do propósito da física em questão aqui, tá? Para encontrar esse resultado, a gente teria que partir ali sobre a ideia de microestados. E se chega com o resultado seguinte, ó, você tem ali que essa variável aqui, d de S, d de U, a volume e número constante de partículas, ela é dada pelo inverso da temperatura, certo? É um resultado que a gente chega. Então, a gente pode escrever aqui, ó, que o ΔS, se você pensar grande, no sistema grande, ele pode ser dado por 1 sobre T de quem? Da variação da energia interna. E aí, pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe o quê? Que ΔU é igual a calor mais trabalho. Só que o seguinte, a gente está tratando aqui de quê? De um sistema de volume constante. Se esse sistema apresenta um volume constante, o trabalho a volume constante, a gente sabe que trabalho é pressão vezes a variação de volume, isso aqui vai dar para a gente o quê? Vai dar zero. Então, a primeira lei da termodinâmica, certo? Perdão, isso aqui é negativo. A primeira lei da termodinâmica, ela vai ficar o quê? Que ΔU é igual ao calor que entra ali dentro do sistema. E aí a gente pode simplesmente pegar aqui, ó, a gente pode chegar aqui e escrever dessa maneira. Eu posso dizer que a variação da entropia ali para um dado sistema, certo? Que ele seria aquela variação dali, de 1 sobre T sobre vezes ΔU, ela pode ser o quê? Ela pode ser o calor sobre a temperatura desse sistema, sabe? Se a gente pensar de uma maneira geral dentro disso daqui, eu posso escrever o seguinte, ó, generalizando aqui, eu posso escrever que a variação da entropia ela vai ser igual à integral. Lembre-se que o Rudolf Clausius ele tinha definido isso aqui como uma soma, que ele tinha percebido, tá? Mas aqui a gente transforma essa soma numa integral, já que a gente está falando de uma ideia contínua aqui, entre um estado inicial, certo? Um estado inicial e um estado final. Esses estados aí podem estar relacionados à temperatura, podem estar relacionados ao volume, como a gente vai ver. De quem? Do ΔU sobre T, tá? De mesma maneira, a gente sabe que esse ΔU a gente pode relacionar ali, ele seria o ΔS igual a essa integral entre, eu vou botar só I e F aqui, e aí a gente pode fazer aqui como Q menos o trabalho, certo? Esse trabalho daqui, sobre T. E como a gente havia dito, se o volume desse trabalho é constante, a gente implicaria que ΔS seria igual à integral do calor com a temperatura, tá? É uma maneira de você chegar matematicamente a isso daqui, certo? E na época de Clausius, quando ele define isso daqui, o que é que ele faz? Ele pode colocar um limite inferior ali para essa temperatura. Por isso que eu estou chamando essa variável aqui de início. Então ele colocava esse valor daí como sendo zero.
E às vezes você podia chegar em entropias negativas, isso aí era um erro. Com a definição de microestados ali no problema, esse problema não acontece mais. Então, a gente vai desconsiderar essa etapa histórica que podia resultar em problemas na resolução, e simplesmente a gente vai definir aqui, ó, que essa variação de estado, simplesmente S, e eu vou colocar aqui para um estado só em termos de temperatura, vou chamar de estado, isso aqui, em que T é definido, menos um estado onde T seja zero, a gente vai dizer ali um estado fundamental, tá? Ele vai ser igual à integral entre T zero e um T qualquer de Q de T. E uma maneira da gente ver isso daqui, se vocês lembrarem, é o seguinte, ó, se a gente está tratando de um volume constante, tem uma definição que a gente já fez, que foi do calor, da capacidade térmica, da capacidade térmica, a capacidade térmica a volume constante, a V constante. Qual foi o resultado que a gente obtém disso daí? A capacidade térmica a volume constante. A gente encontrou ali que CV, para o nosso caso, certo? Seria uma relação gás ideal, a gente está tratando, né? Entre DU, DT, AV constante. Em outras palavras, olha, se DU é igual a. Se o volume é constante, DU vai ser igual a Q, pela primeira lei da termodinâmica. Então a gente pode escrever isso daqui, CV, como sendo Q sobre dt, tá? Em outras palavras, a gente pode escrever que Q é igual a CV dt. E aí a gente substitui ali naquela interpretação, de maneira que a gente pode escrever ali o nosso, vou botar ΔS aqui, como sendo a integral entre, e agora eu vou chamar aqui a temperatura inicial desse sistema, a gente não está tratando especificamente de nenhum momento em questão, até uma determinada temperatura final de CV dt sobre T. O volume é constante, a gente está tratando com gás ideal, esse CV daqui, ele tem um valor que a gente sabe que é um valor constante ali, que a gente viu que é o F sobre 2, se a gente for ver aqui a definição, CV era igual a F sobre 2, onde F era o número de graus de liberdade, vezes N vezes R. Era ali o valor que a gente encontrava, substituindo ΔU e ΔT. Lembrando que ΔU ali é FNRDT, certo? F sobre 2NRDT, dividido por DT, a gente chega nesse valor daqui. Isso aqui é um valor constante. Então, a gente poderia colocar ele para fora dessa integral, certo? De maneira que eu podia dizer que CV é igual à integral de TI até TF de dt sobre t, isso aqui é o logaritmo neperiano, então a gente pode inferir com isso que a variação de entropia para um gás ali que está trabalhando a um volume constante, certo? Na verdade, não está trabalhando, né? Esse volume é constante e não está trabalhando, né? Ele vai ser CV ln de quem? De TF, temperatura final, sobre a temperatura inicial. E aqui a gente encontra esse valor de variação de entropia, que é um valor que a gente encontra quando aplica ali a nossa definição de entropia com, através de multiplicidade de microestados. Então, a partir desse momento, as duas coisas convergem. Embora que a gente não venha trabalhar essa abordagem aí da física de partículas, da mecânica estatística, certo? Mas esses dois valores aqui, eles passam a simplesmente convergir um com o outro. E aqui a gente vai ver um problema que é o seguinte, olha só, vamos ver uma primeira ideia aqui inicial, antes de a gente partir para uma definição mais geral do que vinha a ser o problema.
Imagine que é o seguinte, ó, você tem dois sistemas, A e B, com capacidades térmicas e temperaturas CATA e CBTB, respectivamente. Determine a temperatura de equilíbrio térmico e a entropia após o sistema ser colocado em contato. Faça uma análise do fluxo de energia do sistema, tá? Então, primeiramente de tudo aqui, olha só. A gente tem ali um sistema, eu vou chamar aqui, ó, sisteminha A, que tem uma capacidade térmica CA e uma temperatura TA. Um sistema B com uma capacidade térmica CB e uma temperatura B, certo? A gente pode dizer que esse sistema daqui tem suas capacidades térmicas ali constantes, tá? E aí a gente precisa se lembrar o seguinte, olha, esses dois sistemas, eu não sei qual é o que tem maior temperatura, mas se há uma diferença de temperatura entre esses dois sistemas, a gente, ao colocar eles em contato, certo? Ou seja, eu boto ali, ó, certo? CABA, CB, TB. O que acontece após um tempo? Esse sistema atinge o equilíbrio térmico, tá? Ele atinge o equilíbrio térmico, ok? Então, ó, equilíbrio térmico. Certo, ele atinge o equilíbrio térmico. E qual é a temperatura do equilíbrio térmico? E aí vale lembrar o seguinte, ó, a gente sabe o quê? Se esse sistema daqui ele é colocado em contato, quando ele atinge o equilíbrio térmico, significa que o quê? Que não há mais troca de calor entre eles. Então eu posso dizer aqui, ó, opa, perdão, eu posso dizer aqui, ó, que a soma do calor de A mais a soma do calor de B vai ser igual a zero. Ou seja, quem é que vai ser o calor de A aqui, pela definição? É a capacidade térmica de A vezes a variação de temperatura. E T é a temperatura de equilíbrio entre os dois sistemas colocados em contato, tá? Então, ela é a temperatura final para A, certo? E o mesmo vai acontecer aqui, capacidade térmica de B, de T menos TB. Com a diferença de que uma temperatura é maior, certo, do que o outro, só que a gente aqui acaba não sabendo qual deles é. Isso daqui vai ser igual a zero. A gente pode chegar aqui à conclusão que é o seguinte, olha, eu posso é, botar em evidência... Não, eu posso botar T, fazer a multiplicação, CA, CB. É o seguinte, a gente pode fazer aqui a propriedade distributiva, certo? Distributiva, ou seja, vai ficar... Deixa eu ver quanto tempo falta. Ah, tá. CAT menos CATA mais CBTB, perdão, CBT menos CBTB igual a zero. Então, aqui é o seguinte, ó, CABA a gente pode botar, passar para o outro lado. Então, ficaria o quê? Ficaria CAT, certo? Mais CBT igual a CATA mais CBTB, tá? E aí a gente chega aqui, o que bota T em evidência, e eu posso escrever que CATA mais CBTB é igual, dividido por CA mais CB. Então, na verdade, aqui a gente, para encontrar a temperatura de equilíbrio, a gente usou aqui a ideia da média ponderada entre as duas temperaturas. Só que a questão ela pede um outro aspecto. Ele quer saber qual é a entropia desse sistema. E a gente, para saber qual é a entropia desse sistema, não estamos falando de volume nesse sistema aqui, propriamente dito, tá? Mas a gente vai considerar esse volume constante, certo? De maneira que a gente vai escrever aqui o seguinte, olha, a gente sabe que a variação de entropia, ela pode ser dada pela integral de quem? A integral de quem? Do calor sobre o trabalho. Esse calor daqui, ele pode ser relacionado
como a gente viu, com a capacidade térmica, né, a volume constante. Ou seja, isso aqui implica que ΔS, ele vai ser ali, eu vou botar logo CV, que é o volume constante lá de fora, integral de dt sobre T, tá? De maneira que a gente pode escrever isso aqui em termos do logaritmo. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu teria ΔS é igual a CV, logaritmo neperiano de T, certo? Que é a temperatura final, sobre a temperatura inicial. Com isso em mente, a gente sabe o quê? Que o ΔS de A vai ser o C de A ln de T sobre a temperatura T de A, e o ΔS de B vai ser C de B ln de T sobre T de B, tá? Então, a gente encontra essas duas relações aqui para o sistema. E aí a gente sabe o seguinte, olha só, a entropia S é aditiva, ou seja, a entropia do universo vai ser igual à soma da entropia de A mais a soma da entropia de B, tá? Delta S do universo, ou a total, vai ser CA ln de T sobre TA mais CB ln de T sobre TB. E aqui tem um porém o seguinte, olha só, é, isso daqui, esse delta S de U, ele tem que ser maior do que zero. Por que, que ele tem que ser maior do que zero? Porque esse sistema é dito sistema irreversível. Por que é um sistema irreversível? Simplesmente porque depois que se atinge o equilíbrio térmico, não se volta à condição inicial, tá? O corpo que estava frio, ele não devolve o calor, reduzindo a sua temperatura depois de atingir esse equilíbrio térmico, tá? Então, o seguinte, se eu disser que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, significa o quê? Significa que o calor está fluindo de A, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó, o calor sai de A e entra em B. De maneira que é o seguinte, se o calor está saindo de A, significa que A está perdendo entropia, tá? Então, ó, delta S de U vai ser igual a menos CA ln de T sobre TA, mais, e eu digo mais porque agora, se o calor está entrando em B, significa que a gente vai estar dando essa entropia a B. Então, CB de ln, tá? De T sobre T de B. E aqui fica óbvio o seguinte, que a entropia, quando está entrando no sistema B, ela tem que ser o quê? Maior do que a entropia do sistema de A, pois essa relação de adição aqui, ela tem que ser maior do que zero. Vamos ver vários exemplos agora sobre sistemas e a gente vai fazer análise da entropia de todos eles, tá? Eu vou paralisar essa aula aqui nessa primeira parte e a gente continua com mais uma questãozinha quando a gente voltar. Forte abraço a todos aí.